Olá pessoal, hoje estamos entrando num ano muito importante. Hoje é 3 de maio de 2025. Esse ano agora, então, é o ano que inicia os 400 anos das missões. No 3 de maio de 2026 nós teremos então o aniversário efetivo dos 400 anos do projeto jesuítico Guarani aqui na região das Missões do Rio Grande do Sul, início da cristianização dos povos nativos, mas também todo esse processo histórico e cultural. Quando alguém faz aniversário, a gente está falando não só daquele início, mas de todo o processo que acontece, o que aconteceu naquele período. Então, lá no início, é importante a gente pensar há quanto tempo vive gente aqui nesses rincões nossos? Há mais de 8.000 anos. Gente lá do Paleolítico, depois entraram os Guaranis há mais de 2.000, 2.500 anos atrás, aqui na macro-região, e conviveram com outros povos que viviam aqui, como charruas, minuanos, guinoas, caáguas, e tantas outras nações, né? Caingangues, logo ali em cima. Então, é importante compreender todo esse processo. A partir dos descobrimentos, né, que é as ocupações da América, o Tratado de Tordesilhas fez com que nós aqui no Rio Grande do Sul ficássemos completamente dentro do território espanhol. E como tal, então, os jesuítas de base espanhol entram aqui naquele 3 de maio de 1626. Já tinham fundado reduções anteriormente, aonde hoje é São Inácio Iguaçu, que é a primeira, que é de 1609, depois um conjunto importante de reduções no Paraná, 13 reduções lá, outras no Mato Grosso do Sul, e as nossas aqui então, aquelas 18 reduções iniciais, que é bem importante a gente pensar nisso, porque pouca gente sabe daquelas reduções. E o São Nicolau, de 1626, exatamente dentro daquele conjunto, é a primeira das 18 reduções daquele primeiro ciclo. Ali, imaginamos como seria aquele primeiro contato, aquelas primeiras ideias de ter a chegada daqueles jesuítas, aquelas primeiras conexões, os primeiros diálogos. O Roque Gonzalez, diferentemente dos outros, falava bem Guarani porque vinha de uma família onde a mãe dele era de uma família Guarani, o pai de uma família espanhola, e que ele falava bem o Guarani, então tinha grande facilidade e foi o grande fundador de reduções de todos os períodos, o que mais fundou reduções. Então, daquela primeira fase, foram crescendo, desenvolvendo aquelas 18 reduções, entrou o gado em 1634, que é muito importante compreender isso, que fez que a base do modo gaúcho de ser nosso aqui do Rio Grande do Sul. Aquele grupo das 18 reduções foram atacadas pelos bandeirantes, como já tinham sido atacadas as reduções lá do Guairá, lá do Paraná, e também as do Mato Grosso. Foram atacadas e foram para o outro lado do Rio Uruguai. Muitos desapareceram. Naquele período, então, se diz que muitos historiadores falam que 300.000 guaranis, obviamente não só reduzidos, mas também que viviam nas selvas, foram levados lá para São Paulo, e um grupo grande foi morto nos ataques. Então se dá culpa aos bandeirantes da morte de 600.000 guaranis naquele período, desaparecimento deles. Bom, daquele período então, vão para o outro lado do Rio Uruguai, acontece em 1641 um novo ataque dos bandeirantes, que é a Batalha de Mobororé, que é muito importante, que depois a perda pelos paulistas e nunca mais voltaram aqui para a região, os bandeirantes. Bom,
fica um período importante lá e a partir de 1682 retorna para o lado de cá, a partir de São Borja, daí a primeira do segundo ciclo, e depois vem São Nicolau, São Miguel, São Luís é fundada então em 1687, depois São Lourenço em 1690, divide o povo de São Miguel em 1697, funda São João Batista e finalmente 1706 Santo Ângelo, onde é entre Juiz, e 1707 definitivamente em Santo Ângelo. É importante compreender que aquela gente histórica que tinha entrado, por exemplo, em Concepción em 1619, que é a fundação pelo Roque Gonzalez, é o mesmo povo, as mesmas famílias que vêm fundar Santo Ângelo. Ou seja, quando Santo Ângelo é fundada por gente que já está no cristianismo desde 1619. E assim por diante, o conjunto das outras reduções. Então, as famílias iniciais que entraram no processo reducional são lá de trás. Quando da expulsão dos jesuítas em 1768, que é efetivamente o que acontece, um ano antes do documento de expulsão, mas em 1768 a expulsão, tinham famílias já com 159 anos de igreja, ou seja, 10 gerações de igreja, porque se calcula a cada 15 anos uma geração de cristãos daquele período. As meninas casavam com 15 anos, os meninos com 16, 17. Bom, daquele período muitas coisas importantes ficaram e foram ditas no mundo inteiro. Por exemplo, grandes pesquisadores falam que os principais artigos exportados pelas reduções eram mate, fumo, algodão, açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos trabalhados em tornos, mesas, armários, baús de madeiras preciosas, esculturas, peles, curtumes, arreios de couro, rosário, escapulários, mel, frutas de várias espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedentes de diversas indústrias, como as de instrumentos musicais, que foram vendidas para a Europa e tocaram nas principais orquestras do mundo daquele período. Veja que nós não pensamos sobre isso aqui na região e é hora agora da gente pensar sobre essas coisas todas, porque foi um verdadeiro estado industrial, como diz Montesquieu. Voltaire chamou de triunfo da humanidade. Muratori, que é o principal filósofo italiano dos 1700, diz que o melhor do cristianismo aconteceu aqui, ou seja, grandes escritores mundiais falaram sobre as missões e o reflexo disso no mundo. Agora, um grupo importante de pesquisadores franceses estão trabalhando a relação dos fatos ocorridos aqui com a Revolução Francesa. Então veja, são um conjunto importante de elementos e que é importante nesse período agora que nós estamos entrando nos 400 anos, que a gente recomponha essas ideias e veja a grandiosidade de tudo que aconteceu. Claro que é importante a arqueologia, claro que é importante os processos todos históricos e culturais de como chegamos hoje, de como somos descendentes desse processo histórico e cultural. Compreender, por exemplo, que na Guerra Guaranítica, que foi uma guerra hiper importante, morreram no máximo 2.500 pessoas. Aonde estão essas pessoas, daqueles 130 mil que viviam nas missões? São ou é o povo gaúcho que está aqui no Rio Grande do Sul, é a base genética desse povo, tanto da Argentina, Misiones e Corrientes, como no Paraguai, Itapu e Misiones. Então, é um tempo de nós repensarmos sobre todo esse processo histórico e cultural e que tenhamos orgulho disso. Então, nós temos um momento muito importante e que nós precisamos trabalhar isso. As cooperativas do mundo hoje estão dizendo que é nas missões que inicia o processo cooperativo. Lá em Rochdale, na Inglaterra, que é onde o mundo diz que iniciou, se encontrou um documento dizendo que estamos, lá na fundação, estamos fazendo no mesmo modelo do que os indígenas da América. Então é um momento de nós repensarmos, pensarmos sobre a grandiosidade da herança que nós temos. Então, parabéns a nós todos e que tenhamos força de primeiro contar para nós mesmos.
e depois que a gente consiga imediatamente contar para o mundo a grandiosidade da história que nós herdamos. Um grande abraço a todos.